Bom dia, minha gente, um abraço a todo mundo aí, já desejando a vocês aí um dia de muita felicidade, paz de espírito, que é o mais importante, né? Ninguém merece a nossa paz. Mas vamos seguir, falar de futebol, que a gente gosta de fazer, né? E falar sobre o jogo do Vitória ontem. O Vitória foi a Bragança Paulista. Gente, vou ser sincero com vocês. Fiquei surpreso, estou até agora, com a derrota do Vitória por 4-0 para a equipe do Bragantino. Ora, o Vitória poderia perder lá o jogo lá em Bragança? Sim, normal, seria um jogo normal. Eu cheguei a falar durante a semana que não seria um jogo fácil. Nós acompanhamos o jogo do Bragantino com Fortaleza e o Fortaleza deu um up, né, nesses últimos jogos, cresceu muito o time do Fortaleza, mas lá no jogo contra o Bragantino teve o domínio total do jogo. O Bragantino teve várias oportunidades de fazer o gol. Só que diferente do Vitória ontem, o Fortaleza estava muito melhor arrumado no seu sistema de meio de campo, conseguiu ter uma posse de bola maior do que o Vitória teve ontem, então foi diferente. Tudo aquilo que nós acompanhamos desde a chegada do Jair Ventura, eu tinha até falado para vocês aqui que o pior jogo do Vitória no comando de Jair Ventura tinha sido o jogo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, mesmo o Vitória vencendo o jogo por 3-1. E ontem, surpreendentemente, não pelo sistema aplicado, nada disso, mas o jeito de jogar do time foi diferente. O time não se encontrou, porque tem um plano traçado pelo treinador, eu acredito que isso é verdadeiro, né? Acontece, o treinador vai lá, destrincha tudo que pode acontecer dentro da partida, explica ao jogador, mostra o último jogo do seu adversário ao grupo todo. A partir dali ele vai para o campo e aí começa a orientar. Olha, ele joga por aqui, por exemplo, John, ele cai pelo lado esquerdo muito. O Juninho Capixaba não tem posição guardada. Juninho, ao mesmo tempo que ele é lateral esquerdo, ele está no meio de campo. O Sacha é um jogador que faz diagonal, entra muito bem. Então o treinador ele vai explicando isso aos jogadores e leva para a prática. Vai para o treinamento e lá começa a orientar os atletas, dando um padrão, uma sincronia para o que vai acontecer no jogo. E um outro detalhe, o Vitória já vinha jogando 12 jogos com o técnico Jair Ventura, com aquele padrão de 3 zagueiros, né, com os 2 laterais, os 2 volantes ali na frente, o William Oliveira com o Baralhas, aí você tem normalmente ali o Aito e o Eric e o Kaiser, o centroavante, às vezes o Renzo e o Kaiser por ali pela frente. Só que quando o time do Bragantino pegava a bola, que começava a tocar rápido, parece que os jogadores do meio de campo do Vitória sumiam. Lembram que o Vitória fazia uma linha de 5, os 2 laterais e os 3 zagueiros, à frente tinha 4 jogadores e mais o Kaiser lá na frente. Ontem não. Ontem isso desarrumou tudo, o Vitória não conseguiu fazer esse padrão lá atrás, não conseguiu marcar, e aí foi um Deus nos acuda com o time do Bragantino. Olha que o Bragantino fez o gol aos 5 minutos, não foi? 5 minutos e o outro aos 8 minutos. Foram 2 gols muito rápidos da equipe do Bragantino. Antes do gol do Bragantino, o Bragantino já tinha tido uma grande oportunidade. O goleiro do Vitória, o Thiago, mais uma vez ontem, apareceu fazendo algumas intervenções difíceis ali ainda no primeiro tempo. Então o Vitória vai e toma um primeiro gol, a bola jogada na área que termina sobrando lá. O Sacha pega um cruzamento, um lançamento por dentro do John, dá um toque por cima do goleiro, na saída do goleiro. Quem estava ali na marcação foi o Zé Marcos, mas eu não estou aqui dizendo, como muitos ontem começaram a falar mal do Zé Marcos, que a culpa foi do Zé Marcos, que a Edu não pôde jogar. Eu não vou nessa, porque eu acho que o Zé Marcos, ele já jogou várias partidas aí pelo Vitória, e é claro que não pode não ter a mesma qualidade dos outros, mas não vou dizer que a culpa foi dele. Ele estava ali na cobertura do zagueiro central. Vejo que ele sai do lado esquerdo para cobrir o lado direito, e aí uma inteligência do Sacha, que dá o toque por cima. Na segunda, o cruzamento vai para a área, há um toque de cabeça, ficam olhando, fica todo mundo olhando. Primeiro que esse toque de cabeça não pode acontecer, e ali as 2 jogadas do lado do Cáceres, né? Essa jogada não pode acontecer. O cruzamento vem para a área e tem que estar colado com o atacante, né? Se ele não consegue tirar, pelo menos ele tira a ação do atacante, não deixa o atacante com tanta liberdade para cabecear para a área. Cabeceou, o Sacha vinha chegando e fez o gol. Então o Vitória sofreu o primeiro tempo, não teve uma chance de gol Vitória no primeiro tempo. A única chance que aconteceu, uma finalização
que foi lá no gol do goleiro do Bragantino, foi uma atrasada de bola. A Vitória fez a jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento veio para a área, o zagueiro foi cortar, cortou para trás, a bola não ia dentro do gol, o goleiro aí fez aquela ponte, né, aquela defesa para foto e segurou. Pouco foi agredido o time do Bragantino pelo Sport Clube Vitória. Veio o segundo tempo, o técnico Jair Ventura fez algumas modificações, né? O Mateuzinho entrou no lugar do Aito Cantala Pedra, que não foi a questão do Aito estar muito mal não, sabe? Pelo menos o Aito é um jogador mais forte, um cara que se movimenta de um lado para o outro, mas saiu, entrou o Mateuzinho é aquele cara que ainda não conseguiu repetir o mesmo futebol que ele repetiu, por exemplo, o ano passado, teve bons jogos do Mateuzinho, e o Dudu, né, que parece que é aquela coisa que tem o que botar Dudu para jogar, e que não resolveu nada. Veja que, por exemplo, no terceiro, foi no quarto gol, o jogador está fora da área, e o Dudu está próximo a ele, não diminuiu o espaço para o cara fazer o arremate, o jogador vai, faz o arremate, faz o gol. Então foi tudo ruim ontem do Vitória, tudo errado. O Vitória não conseguiu, não teve, gente, eu digo sempre assim, o Baralhas é o ponto de equilíbrio do Vitória. Baralhas é o jogador que ele consegue trazer o time para trás, né, coordenado, e ele consegue arrastar o time para frente quando tem que sair. Um cara que pega, que orienta os seus companheiros como marcar o adversário. Ontem Baralhas estava totalmente perdido junto com o William Oliveira no meio de campo. Os dois, né, que eram para dar o ritmo, tanto defensivo quanto ofensivo, não conseguiram fazer isso. Kaiser praticamente não pegou na bola. O Eric, né, sumido no jogo. Então foi um jogo do Vitória assim, para esquecer. E tomar 4, isso prejudica muito o Vitória. Na questão, pode prejudicar, né? A gente não sabe o que vai acontecer, porque o Vitória, ele, por aquilo que a gente fala, né? Saldo de gols, número de vitórias, ele está muito atrás daqueles outros adversários. O Vitória agora, para permanecer na Série A, precisa ganhar do São Paulo, porque se ele todos aqueles que estão jogando ali perderem e ele ganhar e ele empatar, ele cai, né? Primeiro ponto para a Vitória não cair é ganhar o jogo. Ele vai ter que vencer o São Paulo no próximo domingo, e olha que o São Paulo venceu a equipe do Internacional por 3-0. Vocês podem dizer assim, mas o Internacional está perdendo de todo mundo, contratou Abel Braga, que já estava aí sem treinar há muito tempo. Gente, quando você vence 3-0 e você vem de uma derrota cachapante como o São Paulo tomou, não é? Aí você vence 3-0, você recupera. Os caras vêm com confiança. E para azar do Vitória, o São Paulo está disputando aí com o Bragantino a 8ª posição do Campeonato Brasileiro, que vai dar, né? Que vai dar uma participação na Libertadores da América. Então o São Paulo vem para cá ainda querendo alguma coisa. Não é um time que não tem mais nenhuma pretensão, não. O São Paulo tem pretensão de ir para a Libertadores. Então esse é o ponto, né? Vitória perdeu alguns jogadores ontem, Alter saiu machucado, né? A gente não sabe se o Alter vai conseguir jogar, o Edu que ficou machucado também, o próprio Dudu que saiu ontem também sentindo alguma coisa. Então o desenho é esse. O Vitória agora vai ter que ganhar do São Paulo no próximo domingo e torcer para aqueles, né, pelo menos um daqueles que estão ali à frente, que percam, para que o Vitória possa permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que a torcida do Vitória vai lotar o Barradão, vai incentivar como tem feito nesse Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, que Deus abençoe. Pensamento positivo, e vamos nessa, ajuda aí com o like no canal, tá bom? Grande abraço.